10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Ai, gente, pensa, uma voz chega assim: Adriane, como é que a gente reage, né? Hoje eu falo, olha que Cornélio ficou, que é o versículo 4, atemorizado, não é para menos. Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Outro com endereço, né? Porque você vai pensar numa aldeia, num grupo de pessoas, numa comunidade, assim, bem como é que eu posso falar? Bem simples, né? Com poucas pessoas, as pessoas eram conhecidas como fulano é o filho de ciclano, que mora perto da casa do Beltrano, perto daquele comércio. Então aqui, ó, foram indicar também, vai lá procurar o Pedro, está hospedado na casa de Simão, ele é curtidor de couro e fica perto do mar. É endereço completo, muito legal isso. Versículo 7. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Isso aqui é interessante, né, queridos? Porque em todo o tempo os discípulos foram muito honestos e sinceros, porque o coração deles estava no Senhor mesmo, de dizer que quem fazia a obra era o Senhor, que era o nome do Senhor quem curava, que era o Senhor quem tinha o poder de todas as coisas e que eles não deveriam receber adoração. Nem os anjos recebem adoração de homens, né? Porque diz que a adoração é somente para Deus. E Pedro também não aceitou a adoração de homens, porque ele sabe que todo o milagre que ele fez, toda a cura veio por causa do nome de Jesus. Versículo 27. Conversando com ele, Pedro entrou e o encontrou ali reunidas muitas pessoas. Ele lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar?
Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a essa hora, às 3 horas da tarde. De repente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes que disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz e por meio de Jesus Cristo, o Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fazia na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficassem com eles alguns dias. Essa parte do lençol é muito interessante. Eu estive em Jerusalém, nesse lugar onde acreditam que era essa casa onde Pedro teve essa visão. E você tentar contextualizar isso aqui no mundo real é uma coisa muito, muito, muito maravilhosa. Mas o que o Pedro precisava aprender, que mesmo que o Evangelho no primeiro momento fosse direcionado somente para os judeus, no momento em que os judeus rejeitaram, crucificaram e mataram o Senhor, a pregação se expandiu também para os gentios, mas eles não tinham costume e entendimento sobre isso. E aí então, o que Deus faz com Pedro? Olha, não diga que é impuro uma pessoa que eu tornei pura. Então, se eu alcancei, se eu quero pregar a palavra, eu quero que ela receba o Espírito Santo, quem é você para dizer que fulano não é puro? Porque o Senhor o santificou. Então, é um aprendizado muito intenso que temos, porque é o Senhor quem sabe, quem realmente tem tornado puro, que realmente serve a Ele e que aceitou o chamado do Senhor. Então, nós vamos terminar por hoje essa lição, esse ensinamento que Pedro teve, que nós podemos receber também, de não fazer acepção de pessoas, porque é o Senhor quem tem chamado a cada um. O nosso papel é amar e servir e usar o nome do Senhor para levar as boas novas. Amém? Te aguardo aqui amanhã, se nosso bom Deus permitir. Até lá.